Fala galera, cinética química, frente 3, tetra 2, tá? E isso aqui vai estar no nosso livro Tetra, na página 683. No livro de casa, isso aqui está no livro 2. Então a gente terminou termoquímica, que era livro 1, agora a gente começa o livro 2. Tá? Vamos lá. Gente, cinética química, nós vamos trabalhar com a velocidade de uma reação. Então, qual que é a diferença que eu vejo entre esses dois processos aqui? Ó? Tá? Eu tenho duas situações aqui, ó, olha só, onde esse processo tem uma maior velocidade e esse aqui é um processo mais lento. E é justamente essa velocidade, ou esse termo rapidez de uma reação, que vai ser abordado aqui na cinética química, onde eu vou diferenciar e vou quantificar essa diferença entre as duas velocidades. Pensando nisso, a gente pode colocar aqui, ó, o caminho natural de uma reação é que reagentes sejam transformados em produtos. Quer dizer, então, que produtos são formados enquanto os reagentes são consumidos. Tá? A gente vai consumir reagente para que produtos sejam formados. Nessa ideia, eu tenho aqui um gráfico, onde se vocês analisarem as curvas, vocês conseguem perceber que a curva do produto ela começou mínima e ela foi crescendo até estabilizar. A curva do reagente começou com uma concentração ou com uma massa aqui, né, máxima, e chegou aí ao seu menor valor quando consumiu até que entrou em equilíbrio. Então nós podemos dizer que quando o teu produto vai sendo formado, o seu reagente vai sendo consumido. A nossa reação representada aqui seria A que vira B. Essa é a reação que está representada nesse processo. Vamos dar uma olhada em outra. Antes de calcular a velocidade média, me ajuda a escrever a reação desse gráfico agora. Quem é o gráfico que aqui está representado? Olhando para as curvas, a curva em amarelo, a curva em roxo ou a curva em verde representa reagente. Repara que as duas curvas aqui, ó, a em amarelo e a em roxo, estão descendo. Então, esses são os teus reagentes. Quer dizer que a nossa reação química aqui nada mais é do que N2 mais H2, que está produzindo NH3. Preciso balancear. Eu tenho 3 hidrogênios e 2 amônias. Beleza? Então, eu vou calcular isso daqui, gente, sempre pensando nessas observações do gráfico, e aí eu vou tirar a proporção pelo balanceamento, tá? Se eu souber quem são as substâncias, como este caso. Sabendo a minha reação, eu posso também calcular a minha velocidade média. Olha só, a velocidade média é a variação da concentração, ou da massa, ou do número de mol, da codificação química que ele te der, sobre a variação do tempo. Então, concentração final menos concentração inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Para não fazer com esse exemplo aqui, vamos pegar um exemplo diferente com números reais. Então, vamos calcular a velocidade média para essa reação que está aqui. A gente não sabe que reação é essa. Nós temos aí curvas em azul, em verde e em vermelho. A primeira ideia é escolher um intervalo de tempo no qual eu vou calcular essa velocidade média. Eu optei por calcular a velocidade média no intervalo de tempo de 0 a 400 segundos. Então, de 0 a 400 segundos vai ser o nosso intervalo, e eu vou começar calculando pela curva em vermelho. Observando a curva em vermelho, eu sei que velocidade média é variação da concentração pelo tempo. Então, concentração final no tempo 400, 200. Concentração inicial, 0. Então, vou lá, 200 menos 0, sobre, né? Tempo final, 400, menos 0, que era o nosso tempo inicial. Logo, a nossa velocidade média para a curva em vermelho é 200 sobre 400, ou seja, 1 meio, ou, transformando em mol por litro, meio mol por litro por segundo. O que significa isso? Significa que, a cada segundo, meio mol por litro de concentração dessa substância vermelha é produzida ou é formada. Agora pausa o vídeo e tenta fazer a mesma coisa para a próxima curva, a curva em azul, e depois para a curva em verde. Tá? Aproximem, tá, gente? Usem ali 100 para a curva em azul e usem 50 para a curva em verde, considerando essa barrinha em amarelo que eu destaquei do tempo. Espero que vocês tenham feito. Vamos conferir. Para a curva em azul, marquei aí os 100 que eu falei para vocês usarem. Então, 100 que é o final,
menos 200, que era o inicial, sobre a mesma variação de tempo, que é de 400 segundos. Nós vamos ter menos 100 sobre 400, ou seja, menos 1/4, menos 0,25 mol por litro por segundo. Aí alguns estão pensando assim, por que esse menos? Toda vez que você calcular a velocidade média e ela der negativa, significa que você está consumindo aquela substância. Ou seja, significa que você calculou a velocidade média para um reagente. Nesse caso aqui, então nós podemos dizer que o composto em azul é o reagente da nossa reação. Esse menos, ele indica consumo. E aí vamos só fazer do verde. Mesma ideia, né? Então, concentração final é 50, menos a inicial que era 0. Velocidade média vai ser 50 sobre 400, 1/8, 0,125 mol por litro por segundo. Reparem que a curva verde e a curva vermelha ficaram com sinais positivos, então são as nossas curvas que representam os produtos, e a curva em azul ficou negativa, é a nossa curva dos reagentes. Vale aquela ideia, né? Curva subindo produto, curva descendo reagente. Pensando nisso, olha para a nossa velocidade média aqui. Eu tenho então nosso gráfico e as nossas velocidades. Seria possível, primeiro, descrever qual é a reação? Bom, isso eu já contei para vocês, né? Azul vira verde mais vermelho, ou vermelho mais verde. E agora eu gostaria de saber o balanceamento. Qual é o coeficiente estequiométrico do azul? Qual é o coeficiente estequiométrico do vermelho? E qual é o coeficiente do verde? Para determinar esses coeficientes, a gente vai pensar o seguinte: qual que é a proporção que existe entre as velocidades? Qual que é a razão que tem entre elas? Um jeito bem fácil de fazer isso é, tendo todas as velocidades, divide todas elas pela menor. Gente, lembra daquela ideia que nós fizemos lá em fórmulas químicas? Quando nós passávamos da centesimal para a molecular, que eu falava para vocês, dividam pelo menor resultado obtido. A mesma ideia aqui. Então, 0,25 por 0,125 dá 2, e o meu coeficiente para o azul é 2. 0,125 por 0,125 dá 1, então o do verde eu sei que vai ser 1. E 0,5 por 0,125 dá 4, perdão, né? É um oitavo, é um meio dividido por um oitavo, isso vai dar 4. Então, 4 coeficientes para o vermelho e aqui 1 para o verde. Essa é a nossa reação química. Reparem que, somente tendo o gráfico, sem saber quem eram as substâncias, a gente tem a reação perfeitamente balanceada. Claro, com base no gráfico aqui observado. Agora, eu calculei a velocidade média do azul, do verde e do vermelho. E qual que é a velocidade média da reação? De qual deles vai ser a velocidade média da reação? Na hora de fazer a velocidade média da reação, para qualquer reação, então, vou usar aqui, mas depois eu vou mostrar para a nossa, o que a gente tem? A velocidade média da reação é menos a velocidade média do A sobre o seu coeficiente, que tem que ser igual a menos a velocidade do B sobre o seu coeficiente, que tem que ser igual a do C sobre o seu coeficiente, que tem que ser igual a do D sobre o seu coeficiente. Na prática, gente, módulo dos reagentes igual a velocidade dos produtos, sempre todo mundo sobre o seu coeficiente estequiométrico. Por que eu preciso fazer esse uso do coeficiente estequiométrico? Eu preciso levar em conta o coeficiente justamente para poder ter a correlação de igualdade. Olha aqui, ó. Nós listamos esses. Falamos que a nossa reação era essa aqui. Como é que ficaria a velocidade média para a nossa reação? A velocidade da reação seria a do azul sobre 2, a do vermelho sobre 4 e a do verde sobre 1. Ou seja, menos 0,25 sobre 2, lembrando que isso aqui está em módulo, tem que ser igual a 0,5 sobre 4, que tem que ser igual a 0,125 sobre 1. A gente já sabe, né, que isso aqui vai dar 0,125 mol por litro por segundo. Então, a velocidade média da minha reação é esta. Tá? Lembrando, galera, se você tem algum coeficiente que dá 1, tá? A velocidade dessa substância é a mesma velocidade média da reação. Sabendo calcular a velocidade média, eu preciso saber quando que uma reação vai acontecer. E aí surge uma coisa chamada teoria das colisões. O que é isso? Para que toda reação química ocorra, nós vamos levar em conta 3 fatores. O primeiro deles, bom, tem que ter a colisão, né? Se não tiver contato entre os teus reagentes, não vai ter reação química. Além de ter contato, esse contato deve ter uma orientação favorável. Se você não tiver uma orientação favorável, não interessa se as moléculas vão bater ou não. E por fim, também tem que ter uma energia suficiente. Essa energia nós vamos passar a chamar de energia de ativação. Ou seja, essa aqui, ó, a energia de ativação, é a menor quantidade de energia necessária
para que o seu processo ocorra. Todas as reações químicas apresentam energia de ativação, seja uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica. Vamos dar uma olhadinha nessa questão da orientação para reforçar um pouquinho a teoria das colisões. Olha para esse esquema. O iodo está batendo no hidrogênio através de uma colisão ou de um choque que pode ocorrer de duas maneiras. Podemos ter um choque eficaz ou efetivo. Reparem que cada iodo bateu em um hidrogênio. A linha aqui da reação se quebra e você tem o ácido iodídrico. Agora, por outro lado, se eu olhar na reação de baixo, eu percebo que eu tenho um choque não eficaz. Por que ele não é eficaz? Esse iodo bate no hidrogênio aqui. Só que eu tenho um iodo aqui e outro iodo aqui, que não estão colidindo com ninguém. Quer dizer, eu tenho um iodo e um hidrogênio, não um iodo, que estão ficando soltos, e átomos soltos não são estáveis. Resultado, não ocorreu reação química. Então, nem todas as colisões vão levar à formação de produtos, somente aquelas que forem chamadas de colisões eficazes. Então é bem importante falar que reação não eficaz não forma produto e que reação eficaz forma produto. Como é que eu vou saber se a reação é eficaz ou não? Eu vou analisar se houve colisão, se tinha uma orientação para a formação daquele produto e se tinha energia suficiente. Tá? Então, vale a pena observar esses critérios. Seguindo aí. Nós podemos escrever as reações através de um gráfico de coordenada de reação. Então nós mudamos. Repara que antes nós tínhamos os gráficos da termoquímica que eram gráficos assim. Reagente, produto, e você fazia isso aqui. Agora, eu coloquei o que está acontecendo nesse intervalo aqui, esse meio da saída do reagente para o produto. O que a gente percebe? Agora nós temos um complemento aqui, que é o parâmetro cinético. O que está acontecendo, gente, olha só. Os teus reagentes estão absorvendo uma energia que é a chamada energia de ativação, chegam aqui no que é chamado de complexo ativado, esse ponto mais alto aqui da curva, e aqui é onde a mágica acontece. É justamente aqui no complexo ativado que ligações são rompidas e novas ligações são formadas. E aí depois, claro, a gente vai ter a formação do produto, podendo decair até um certo patamar. Nesse caso do exemplo aqui é uma reação endotérmica, perdão. Reparem que o ΔH aqui está maior do que zero. Tá? Então, EA é a energia de ativação, energia de ativação. E aquele simbolozinho lá em cima, aqui, representa o complexo ativado. Ou estado de transição. Complexo, tá? Ativado ou estado de transição. Essa ideia de você ter sempre o complexo ativado, de você ter sempre o estado de transição, ela é bem importante. Por quê? Porque isso aqui vai dar o maior valor de energia da sua curva. E isso vai estar relacionado com a sua energia de ativação. Interpretem a energia de ativação como um morro que você precisa subir. Quanto maior for esse morro, mais difícil é. E isso vai fazer analogia com a nossa reação química. Quanto maior for a energia de ativação de um processo, maior é o tempo que demora para que ele ocorra. Ou seja, quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Isso a gente pode anotar aqui. Maior energia de ativação, menor velocidade. Isso vai ser bastante útil em vários exercícios. Então, aqui eu mostrei o gráfico endo, mas eu coloquei aqui o comparativo para vocês, tá? Só para que vocês visualizem o gráfico endotérmico. Reparem na energia de ativação, no complexo ativado, o ΔH. O gráfico exotérmico também, energia de ativação, complexo ativado e ΔH. Uma coisa importante também é destacar que nós estamos habituados a ver o caminho normal da reação, que é o quê? Esquerda para a direita. Então, esta aqui é a energia de ativação do que eu posso chamar de reação direta. Vou levar em conta o meu processo de antes aqui, o meu processo endotérmico. Só limpar a tela e vou escrever essa reação. A nossa reação era reagente que virava produto. Esta é a nossa reação chamada de direta. Só que eu posso, por algum motivo, querer analisar a reação no seu sentido indireto, onde eu vou avaliar produto virando reagente. Aquilo que você fez em lei de Hess, lembra que você invertia o sentido da reação? Essa é a ideia.
Se eu vou analisar isso, agora onde é que eu tenho a energia de ativação da reação indireta? Nossa, essa minha linha reta pontilhada aqui ficou linda, né? Eu tenho ela aqui, ó. Aqui está a minha energia de ativação da reação indireta. Então aqui eu tenho a energia de ativação indireta. Tá? Isso é legal de você pensar, porque alguns exercícios vão perguntar: a reação direta tem uma energia de ativação maior do que a indireta? Nesse caso é verdade. Uma coisa é fato, galera. Nós não temos reações onde a energia de ativação da reação direta é igual à energia de ativação da reação indireta. Elas sempre terão valores distintos. E claro, aquela que tiver a maior energia de ativação ocorre com menor velocidade ou menor intensidade aí. Então, aqui para comparar de novo, você pode depois marcar aqui as energias indiretas, os sentidos indiretos. E eu peguei uma questão de exemplo para fazer com vocês, que não é do nosso material, mas eu achei ela bem legal. Olha só. Para que ocorra uma reação química, é necessário que os reagentes entrem em contato por meio de colisões, o que se chama a teoria das colisões. Essa teoria baseia-se em que? Item 1. Todas as colisões entre reagentes são efetivas ou favoráveis. E aí? Julga esse item. Falso, né? Na verdade, nós temos outras colisões que não são favoráveis. A velocidade da reação é diretamente proporcional ao número de colisões efetivas ou favoráveis. Verdade, porque para que ocorra a reação, eu preciso de colisão efetiva. Quanto mais colisões efetivas, maior a quantidade de produtos. Logo, maior a velocidade da minha reação. Lembra que nós vimos que nós calculamos a velocidade como variação da concentração pelo tempo. Se eu aumento a quantidade de produto, eu aumento a concentração. Com isso, eu aumento a minha velocidade. Tá? A 3. Existem colisões que não são favoráveis à formação do produto. Verdade, a gente falou agora no item 1. A 4. Maior será a velocidade da reação, quanto maior for a energia de ativação. Você escala mais rápido o Cambirela do que sobe o Morro da Lagoa. Falso, né? Então, são verdadeiras aí a 2 e a 3. Eu peguei uma questão de fora porque achei ela bem legal, bem teórica, bacana aí para vocês. Questão 1 do tetra. Olha a resposta aparecendo. Que bonitinho. Tá? Como é que eu cheguei nessa resposta? Um dos grandes problemas ambientais, então, é a questão da degradação da camada de ozônio. Embora a gente tenha visto aí nos últimos dias, né, algumas reportagens sobre a camada de ozônio estar se refazendo, estar fechando alguns buracos. Considerando a velocidade do aparecimento do O2 igual a 12 mol por litro, qual que é a velocidade de desaparecimento do ozônio? Bom, gente, vou mostrar aqui, ó. Velocidade média do ozônio sobre 2, que é o coeficiente dele, é igual à velocidade média do O2 sobre 3. Então, velocidade média de O3 sobre 2 é igual a 12 sobre 3. 2 vezes 12 é 24. 24 dividido por 3 é 8. E aqui está a nossa velocidade. Outra forma que eu poderia ter usado, bem rápida e simples aí. A proporção é de 2 para 3. Então é de x para 12. X vai dar igual a 8, do mesmo jeito. Isso aqui é a resolução usando a definição cinética, mas eu posso fazer por proporção sem problema nenhum. Então fica a critério de vocês montar todo o esqueminha aqui. Numa questão discursiva de um vestibular, eu te sugiro resolver desta forma aqui, mas uma múltipla escolha faz direto que você ganha tempo. A 2. Acha aí quem é quem. Qual é a curva do reagente, qual é a curva do produto e o que significa esse NO aqui em cima. Repara que foi dito aqui que o NO ele é um catalisador. O que significa isso, gente? O catalisador nós ainda vamos ver na próxima aula, mas ele é um composto que é adicionado numa reação para aumentar a velocidade da reação. E tem uma condição específica para ele. Ele não é consumido. A quantidade de catalisador ela é constante. Então vamos dar uma olhada aí. Tanto que se vocês olharem, né, ele nem aparece no produto. SO2 e O2 são os nossos reagentes. SO2, tá? O2, outro reagente. O NO eu já sei que é o catalisador. Tá? Então, meu catalisador aqui. E o SO3, que é o meu produto. Me ajuda a achar cada uma das curvas. A mais fácil é identificar o produto primeiro, o SO3. Curva que está subindo, a primeira curva. Então eu já sei que o SO3 é o 1.
O SO2, que é a curva que eu marquei ali para ser destacada em vermelho, é de um reagente, só que eu tenho duas curvas descendo. Reparem que eu tenho a curva 2 e a curva 3 descendo. Qual delas desce com maior intensidade? A curva 3. Então, ele é o SO2. Tá, Marlon, mas por que maior intensidade? Porque reparem que o coeficiente estequiométrico do dióxido de enxofre é 2, enquanto o do oxigênio é 1. Significa o quê? No mesmo intervalo de tempo, eu gasto o dobro de dióxido de enxofre do que eu gastaria de gás oxigênio. Bom, acabei de integrar para vocês que o O2 é nada mais nada menos do que a curva 2. E aí o SO3 a gente já sabe que é a curva 4. Agora você tem que cuidar, perdão, o NO, né? Você já sabe que é a curva 4. Agora você já sabe que tem que tomar cuidado na hora de assinalar a resposta. Porque olha a ordem que ele pediu. SO2, SO3, O2 e NO. Portanto, qual é a alternativa que traz nessa ordem? SO2. SO2 é minha curva 3. SO3, minha curva 1. O2, minha curva 2. E NO, minha curva 4. Portanto, resposta, letra C, né? 3, 1, 2, 4 aí. Galera, identificar reagente e produto vai ser bastante importante para os próximos conteúdos, tá? Então é legal que vocês saibam analisar esse gráfico aqui. Do tetra, façam a 3 e a 4, são questões de velocidade média, tá? Tipo, a primeira que a gente fez, a 1. Lá do livro de casa, da página 287, o 2, o 4 e o 5, e da página 288, o 10 e o 11. Ali no estudo vai aparecer para vocês uma atividade chamada cinética química. Tá? Ela tem só 6 exercícios, é uma atividade mais rápida para fazer aí. Gente, muito obrigado, grande abraço e até a próxima.